Bem-vindos a mais uma aula no canal Crochês da Letícia. Você vai aprender comigo esse ponto fantasia rendado, super lindo e delicado, super fácil de fazer também. Além disso, você vai aprender como você vai fazer para calcular o início da sua peça a partir de sua amostra. E eu vou estar respondendo a dúvida de Mônica Balbino a respeito de diminuições no nosso motivo da aula de terça-feira, ok? Para essa aula eu estou utilizando fio Clea em fio duplo e agulha 1,75. O Clea em fio duplo equivale a Anne ou a Camila Fashion, tá? E se você gostar, eu te peço que curta, porque isso vai ajudar o canal a chegar a mais artesãs, ajudar mais gente. E também vai me indicar que você realmente gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui. Se você gostar da minha forma de aula e ainda não for inscrita, aí eu te convido a ficar, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações para receber novidades sempre aí na sua tela inicial do YouTube. Vamos para a aula? Vamos estar iniciando. Esse ponto fantasia ele é múltiplo de 16 mais 1. Vou estar trabalhando aqui 41 pontos, tá? Então, vou iniciar e já volto quando eu tiver com os 41 pontos, tá? Que seriam 40 para a formação do desenho, mais um, que é o a mais que você precisa fazer. Com os 41 pontos, aqui nesse último que eu fiz, eu faço uma corrente e vou fazer um ponto baixo aqui. Esse ponto é apenas de 2 carreiras, tá? Basicamente. Então, agora nessa carreira, nós vamos fazer arcos de 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 correntinhas. Vou aqui, ó, a partir da próxima correntinha à frente, contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª correntinha, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo, tá? Vai ficar um arco assim, ó. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a partir da próxima correntinha à frente, eu vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, me perdi, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a cada 8 pontos, você vai estar fazendo aqui, tá? A sua corrente. Faça até o final e te encontro lá. Desse jeito aqui, eu viro o meu trabalho e subo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a altura do ponto quádruplo. E faço mais 3 correntinhas, que será de separação. E vou trabalhar pontos duplos, que são de 2 laçadas na agulha, aqui dentro do arco. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Ou melhor, 5 pontos duplos. Porque é assim que o gráfico pede. 2, 3, 4... e 5. Agora eu faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, dou 2 laçadas e no próximo arco à frente eu vou fazer primeiro um ponto duplo, faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas na agulha e faço outro ponto duplo. Então, ele vai ficando desse jeito aqui. Faço 5 correntinhas, 3, 4, 5, e vou fazer 5 pontos duplos no próximo. Então, veja, nós vamos trabalhar alternado, tá? Em um arco, eu fiz 5 pontos duplos, 5 correntinhas. No arco seguinte, é ponto duplo, 2 correntinhas e ponto duplo. 5 correntinhas e no próximo, eu repito de cá, tá? Repita essa sequência até chegar aqui ao último. No final, ele vai ficando desse jeito aqui. Veja que ele tá começando e terminando aqui com a mesma quantidade de pontos, tá? Com esse de 5. Mas o intervalo desse ponto é isso aqui, ó. É esse intervalo aqui. O que significa que esse aqui seria um incompleto.
Só que como estamos trabalhando aqui em ida e vinda, para ele criar aqui uma aparência mais harmônica, ele tá terminando e iniciando com o mesmo tipo, tá? Por isso que não tem um a mais aqui para formar esse desenho aqui. Então, vou encerrar aqui fazendo 1, 2, 3, 4 laçadas, vindo aqui no meu ponto baixo, introduzo, puxo, e aí agora eu vou tirar cada uma delas. Tira 1, tira 2, tira 3, tira 4, tá? Vai ficar desse jeito. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha, um ponto baixo sobre esse ponto quádruplo. E volto a trabalhar igual aqui a primeira carreira, 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, você vem aqui, ó, direto para poder fazer o ponto baixo. Tem que ser, ó, sempre iguais, tá? Equivalentes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vem, ó, pro outro lado para fazer o ponto. Porque na próxima carreira eu trabalho outro igual, outros iguais aqui, tá? Sempre um em cima do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu venho pro próximo. Então, eu trabalho assim até aqui, te encontro ali no final. Até o final, fechando aqui com ponto baixo sobre a sexta carreira que nós trabalhamos, a sexta correntinha que nós trabalhamos. Tem que ficar 3 aqui. Agora, eu volto a repetir essa carreira com uma pequena diferença, tá? Que é o que vai dar a beleza desse ponto. Nós vamos trabalhar agora sobre esse aqui de 5, esse daqui. E sobre esse de 2, que é tipo um ponto V, nós trabalhamos esse. A gente só faz alternando as carreiras, como ele vai aparecendo. Então, aqui eu vou subir as 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço mais 3, que é a do espaçamento aqui. Dou 2 laçadas na agulha e vou trabalhar aqui um ponto alto ou um ponto duplo. É o costume do cachimbo, deixando a boca torta. Agora, eu faço 2 correntinhas e novamente outro ponto duplo. 5 correntinhas, 3, 4, 5. E aí, eu venho fazer aqui os 5 pontos duplos, tá? Então, veja, para uma carreira eu trabalho começando com os 5 pontos. Na carreira seguinte, eu inicio com esse daqui, tá? Que é 2 pontos, 1 ponto, 2 correntinhas e 2 pontos. E nós vamos alternando desse jeito. Vou terminar essa carreira e volto ali no final. Então, ele tá ficando aqui, ó, desse jeito. E você abre bem aqui, ó, ajeita ele pra cima, não é pra ele ficar pros lados abrindo e babadando, não, tá? Então, vou agora aqui fazer o meu ponto quádruplo. Eu tenho aqui as 3 correntinhas, dou 2, 3, 4 laçadas na agulha e vou fazer aqui o meu ponto, tá? Então, tiro 1, tiro 2, tiro 3 e tiro 4. É chatinho de fazer esse ponto quádruplo, eu não vou mentir pra vocês, não. Viro o meu trabalho e aí, de novo, eu repito essa daqui. Então, correntinha, ponto baixo sobre o ponto quádruplo e 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu venho aqui, ó, direto pro espaço, sempre nos espaços, nunca em cima dos pontos, tá? Então, faça aí essa carreira e eu volto para fazer mais uma com você, para que você não tenha dúvida sobre esse trabalho. Ele tá desse jeito no momento. Vou virar aqui o meu trabalho, finalizei aqui, ó, na sexta correntinha do início com um ponto baixíssimo. E eu começo de novo, agora dessa vez por esse ponto aqui. Subo as 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 3. Dou 2 laçadas na agulha
e venho fazer o ponto duplo. Como eu disse para vocês, quem não quiser trabalhar com pontos duplos e quádruplos, pode substituir por pontos altos normais, tá? Ele vai ficar um pouco menor o ponto, ele vai crescer um pouco mais lento do que trabalhando com pontos duplos, tá? Mas também vai ficar o mesmo ponto. A diferença é que ele vai ficar mais, digamos, delicado, menor. Então, agora eu tô terminando aqui de fazer o quinto ponto. E aí eu vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Dou 2 laçadas na agulha e aqui eu repito isso aqui, ó. Ponto duplo. 2 correntinhas e outro ponto duplo. Novamente 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5 e começa tudo de novo. Tá? Então, deixa eu fazer aqui esse ponto. Vamos dar aqui uma olhada. Ele tá desse jeito aqui, ó. Se você estiver trabalhando aí com um fio mais grossinho, inclusive, pode trabalhar ele com um ponto alto simples mesmo, para não ficar gigante demais. E ele até deve ficar um pouco mais firme com um ponto, com um fio mais grosso, tá? Do que eu tô trabalhando aqui, que esse aqui é um Clea em fio duplo, tá? Então, Clea em fio duplo, gente, ela equivale a Anne. Fica com o mesmo texto, usa a mesma agulha, tá? Então, é isso aqui, tá? Você vai crescer aqui ao infinito e além, fazendo a repetição das carreiras, com a diferença que em uma você começa com os 5 pontos, na outra você começa com, digamos, uma ponte, ou um tipo de ponto V aberto. Na seguinte com 5 pontos, sempre alternando, que é isso que vai conferir a beleza desse ponto. Esse é o resultado maravilhoso, né? Ele é perfeito para uma peça super rendada, super fresquinha, como uma blusinha, um cropped para saída de praia, para você usar aí com um shortinho jeans. Nossa, vai ficar lindo demais. Mas o que é que eu quero mostrar agora para vocês a partir disso? Como você pode calcular a quantidade de pontos que você vai precisar a partir da sua amostra, tá? Sem que você precise ficar imaginando muita coisa. Vou apresentar 2 formas extremamente simples a partir da própria amostra, como você faz esse cálculo. Primeiramente, você precisa já fazer sua amostra com o fio que deseja trabalhar no final. Então, se eu quero fazer a minha peça com 2 fios de Clea, como eu trabalhei aqui, ou com Anne, ou com Camila Fashion, ou com Charme, não importa o fio, eu tenho que fazer a minha amostra com esse fio. Quando eu faço a minha amostra, agora eu tenho aqui, eu sei a quantidade de pontos que foi trabalhado. E primeira coisa, tá? Você vai estar trabalhando com cliente, então você vai fazer tudo com medidazinha. Vou utilizar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, aqui, medida de busto, ok? Como se fosse trabalhar aqui, ó, com essa blusa ou com essa que trabalhamos com a medida do busto. Então, no corte e costura, temos essas medidas para busto, tá? 86 para tamanho 36, ou 82 para 36, 86 para tamanho 38, 90 para tamanho 40, 94 para tamanho 42 e assim por diante. Primeira coisa, se vai trabalhar frente e costas, você precisa pegar esse valor e dividir por 2. Então, eu vou pegar aqui o menor para ficar mais fácil para eu calcular de cabeça aqui junto com vocês. 82 centímetros, que é o tamanho 36, tamanho P, dividido por 2 vai dar 41, tá bom? Então, vai ser 41 centímetros para frente da peça, 41 centímetros para as costas. Sabendo disso, que eu preciso ter 41 centímetros, eu venho aqui para minha amostra e vou medir para saber quanto ela deu. A minha amostra tem cerca de 16,5, quase 17 centímetros. Então, eu sei que eu vou precisar mais ou menos de 2,5 dessa daqui. 2 dela vai dar aqui 16, vamos botar 16, 16 mais 16, 16, 12, 32, tá? 32 para quanto eu preciso para chegar em 41. Aí você vai ver quanto você falta para acrescentar na quantidade de pontos. Pode ser um pouquinho a menos, tá? Não muito menos do que o tamanho. Por exemplo, você, para ficar fechadinho aqui o ponto certinho, daria 39 centímetros, tá? Beleza, tá? Porque é fio de algodão, ele vai ceder.
não vai ficar extremamente apertado. Com o uso vai ficar até mais folgado, tá? Então, essa aqui é uma forma de você medir a partir dele, para trabalhar com o cliente que vai estar te passando medidas. Agora, se for para você, vai no corpo mesmo, você vai medir. Vou mostrar ali no manequim. Então, vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona, tá? Caso você ainda não tenha entendido muito bem na questão de usar a fita métrica para fazer as medidas, certo? É basicamente a mesma coisa, só que aqui é uma forma bem mais simplificada que você vai conseguir o mesmo resultado no final. Mas, para quem não tem a pessoa perto para fazer essas medidas dessa forma, vai utilizar a fita métrica, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu fiz aqui, né, usando a linha Clare em fio duplo. Então, eu vou fazer aqui na minha manequim, que digamos que eu estou fazendo para uma pessoa tamanho P, minha manequim é tamanho P. Então, eu venho aqui, ó, na medida do entre ombros, que é a nossa primeira blusa, que eu mostrei na aula passada, dando a dica e ideia de como fazer uma blusa com ela. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse modelo aqui agora. Então, digamos que isso aqui é um motivo. Vou chamar de motivo, tá? E o meu motivo tem 40 pontos de base. 41 nós fazemos porque precisamos desse 1 a mais para que o ponto funcione bem, tá? Então, mas o meu motivo é de 40 pontos na base. Então, aqui eu tenho já 40 pontos. Eu viro ele aqui, ó, sobre a manequim. Tenho 80 pontos. 2 motivos, e falta aqui, ó, cerca de uns 5 dedinhos, tá? Que daria aqui, ó, quase a metade do meu motivo, digamos mais 20 pontos, tá? Então, temos 40, mais 40, 80, mais 20, 100. Então, para fazer aqui o tamanho do entre ombros, para fazer esse modelo para minha manequim, seria para trabalhar com 100 pontos de base. Só que você sabe que precisa de mais um, né? Então, seriam 101. Você só deixa para somar esse 1 no final. Não vai considerar que cada um do motivo seja 41. A soma vai dar errada, tá? E você vai encontrar aí um negócio estranho. Você vai fazer, vai dizer, ó, Letícia, não deu não bateu. Mas porque você colocou uma a mais para cada motivo. E aí não vai dar certo. 1 é só no final. Aí depois que você encontra a quantidade de correntinhas usando esse método, o que é que você faz? Você inicia, faz as 101 correntinhas, trabalha o seu ponto fantasia, ida e vinda, na altura que você deseja a peça. Vai ser um grande quadrado, tá? Não vai se preocupar em acinturar nem nada. Esse modelo aqui seria daquelas blusas larguinhas, tipo cropped, soltinhas, digamos, na altura aqui da cintura. Então, você trabalharia essa altura aqui. Feita a altura e a largura que eu preciso, faço 2 vezes frente e costas, e aí ao final eu venho unir a parte do ombro, eu venho separar aqui a parte da cava do braço, digamos aqui 21 centímetros, tá? E aí o restante eu vou unir, que é a lateral da peça. Feito isso, vem os acabamentos. Veja, criar uma blusa não precisa ser algo difícil demais, complicado. Algo que você acha que só quem está ensinando, as professoras, vão conseguir fazer, tá? Qualquer pessoa pode criar uma blusa. E essa metodologia aqui e essa modelagem é extremamente simples, tá? E aí o que vai dar aquele diferencial na sua peça, que vai deixar ela mais especial, são os acabamentos. Porque você pode fazer isso aqui, por exemplo, apenas com ponto alto e depois ficar uma peça magnífica, tá? Não é o ponto que vai determinar se a sua peça ficará bonita ou não. Será os acabamentos que você fizer. E, claro, a dedicação com que você fizer os seus pontos, tá? Se fosse fazer pra mim, por exemplo, quanto eu trabalharia? Eu sou tamanho M. Vou me usar agora aqui de manequim pra vocês. Então, ó, eu coloco aqui, porque eu ia querer que ela ficasse caidinha aqui no ombro, tipo um manguinho. Então, aqui, ó, 1, 2 e 3. E ele ficaria caidinho aqui, tá? Então, pra mim, seria 40 vezes 3, mais 1 ao final. E eu trabalharia exatamente da mesma forma que eu lhe falei ali agora no manequim. Tá certo?
É só isso mesmo para você criar uma blusa aí. E para você usar a sua amostra como cálculo para sua peça, tá? É importante que você que está começando, que não tem muita experiência, crie a amostra para você ter uma noção de como será o resultado final da sua peça, o ponto que você deseja para sua peça, e a partir dele você vai usar a sua amostra para calcular o quanto você precisará trabalhar. É simples, né? Se você gostou disso aí, me diz aqui nos comentários. Diz se você entendeu direitinho ou se ainda ficou alguma dúvida. E a respeito da aula passada, teve uma dúvida que não dava para responder nos comentários, que era sobre redução aqui nos pontos, tá? E aí nós vamos pensar sobre isso juntas, porque eu ainda não vi nada na internet mostrando redução por esse ponto. Vamos pensar como poderíamos fazer isso aí. De volta na agulha para conseguir pensar melhor sobre como seria a redução. Esse ponto aqui, ele não tem nenhum gráfico que indique uma redução nele, tá? Nem todos os pontos fantasia em crochê são possíveis de ser reduzidos de forma uniforme, tá? Com uma boa quantidade de pontos você consegue fazer criando aquele degradê suave, tá? Para fazer uma cava, para fazer uma cintura e tal. Esse daqui, o que é que eu aconselharia, tá? Primeiramente, por exemplo, tá trabalhando um colete com ele, você não conseguiria fazer logo de imediato aquela curva mais suave, tá? Principalmente se você for iniciante, o que é que você vai fazer? Vai deixar de trabalhar um intervalo, tá? E aí eu trabalharia só aqui, ó, ida e vinda, terminando aqui. Não trabalharia esses últimos pontos e eu já teria aqui a parte diferenciada, tá? Pra cava do braço. E depois eu vinha só trabalhando pontos baixos aqui para o acabamento e isso iria arredondar a minha cava, tá? Como nós fazemos normalmente com squares, que não é possível fazer esse arredondamento. Você só faz a metade dele, ou um quarto, você não consegue arredondar o square. Bom, outro ponto seria, tá? Você ir diminuindo esses pontos aqui, de forma que ele fosse reduzindo, tá? De um lado e do outro, no caso de fazer para cinturar a peça. No caso aqui, para recomeçar, você começaria aqui com um ponto baixo, você teria que ir reduzindo a quantidade de pontos que você fosse trabalhar. E aí, o que é que eu imaginei, talvez, tá? Faço aqui a correntinha, o ponto baixo. Aqui eu teria que fazer 5 correntinhas, eu faço apenas 2, tá? E aí eu vou reduzindo dessa forma. Aqui eu teria que fazer, aqui agora eu faço tudo igual, tá? Até o final, e cá eu termino não fazendo as 5, tá? Dessa forma, fazendo 2 também, como eu iniciei aqui, ó, ficando menor. E aí, na carreira seguinte de leque, em vez de trabalhar com 7 pontos, eu trabalho com 5, reduzindo o espaço. Na carreira seguinte, aí eu já mataria esse canto aqui. Eu vinha direto aqui para a parte de cima do leque, porque agora teria menos pontos, e iria trabalhar aqui, digamos, só 3 correntinhas, tá? Que ele teria só 5 pontos. Na próxima carreira, isso só dos lados que eu preciso reduzir. No centro, você trabalharia igual. E aí, na carreira seguinte, em vez de trabalhar 5 pontos, eu trabalharia talvez só 2, tá? E aí isso ia criar uma curva, mas também há um risco aí de criar um pouco de encolhimento no trabalho. Então, se você não quer correr o risco, deixe de trabalhar o intervalo e aí você vai ter a sua diferenciação aí na peça, tá? Agora, para quem quer dar a cinturada, para fazer uma peça acinturada, seria mais ou menos isso como eu imaginei, tá? Isso foi algo que eu imaginei, mas que eu ainda não testei efetivamente, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, me diga o que é que você achou, como eu posso melhorar. E você também pode dar dicas aí do que é que você quer ver aqui no canal, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!